E eu quero hoje compartilhar, nesse último domingo deste ano, uma palavra que diz respeito a algo que eu já falei muitas vezes, é uma das tônicas da nossa mensagem. A palavra que a gente gosta de falar é gratidão, o poder da gratidão. Por isso, quero pensar um pouquinho com vocês num texto que me veio à mente. A gente vai ler na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai falar nessa carta, na primeira carta de Paulo, ele vai falar sobre para uma igreja que está sendo perseguida, o sucesso da pregação do Evangelho ali naquela cidade trouxe perseguição para Paulo, para Silas, pela inveja dos judeus, e ele então escreve essa carta estimulando aquela igreja a permanecer. Ele expressa no início a alegria pela perseverança, pela fé que aquela igreja estava tendo, mesmo em meio à perseguição. E ele também quer corrigir alguns ensinos sobre a volta de Jesus. Mas, em terceiro lugar, Paulo ele está querendo trazer uma direção sobre santidade e vida piedosa. Eu quero falar sobre esse ponto. Nós, igreja, nós devemos ter uma postura positiva na vida cristã. E eu estou falando isso porque, às vezes, eu sou um cara que reclamo demais. Estou ficando mais velho, estou ficando mais murmurador. E Deus tem falado comigo sobre isso. Minha esposa, às vezes, fala, para de reclamar. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado. Mas o texto que eu quero ler está em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 19. E diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. E eu estou pensando em fazer uma plaquinha dessa e deixar em cada lugar que eu passo. Porque se eu lembrar dessas 4 situações, vai me nortear, vai me dar direção sobre muitas coisas. Esteja sempre alegre. Quando eu começar a ficar emburrado, eu vou ler esse texto e falar assim, opa, Deus está me falando, fique alegre. Segundo, ele vai falar assim, ore sem cessar, pare de reclamar, ore mais, reclame menos. Deem graças por tudo, porque Deus quer isso, essa é a vontade de Deus. E não apague o Espírito. Glória a Deus, porque a alegria não é alegria pelo... Quantas bênçãos, gente, eu fiquei assim, eu não sabia, eu fiquei chocado, impressionado com o que Deus tem feito em cada uma dessas células, em cada uma desses testemunhos, em muitos outros testemunhos que eu tenho visto e ouvido, que tem acontecido no nosso meio, na minha vida, na nossa vida como família. Nasceu nossa netinha Helena agora, e vai nascer agora, daqui a pouquinho, a Radassa. Nós temos visto os nossos filhos sendo usados no mundo para a glória do Senhor. O Miguel está liderando um grupo com a Viola de jovens alemães lá, jovens na igreja alemã. Está sendo uma coisa muito linda. O Mateus sendo um líder da OM junto com a Camila, e indo e fazendo a diferença no mundo. Eu fico vendo a minha filha aqui, minha esposa. Gente, eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Eu não sei por que a gente às vezes reclama. Sou muito abençoado. Somos muito abençoados, né, amor? Terminamos de pagar nossa casa em novembro agora. Glória a Deus. E eu consegui perder 10 quilos, gente.
aquilo que parecia impossível. Deus mudou minha sorte. Espero não engordar muito. Obrigado. Minha esposa está falando que eu estou lindo. Obrigado, amor. Valeu. Você é linda. E eu te amo. Por isso a nossa alegria, ela não pode ser firmada e dependente daquilo que a gente tem, mas é na nossa identidade com Cristo. Por isso que eu entendo que estejam sempre alegres, significa que faltou alguma coisa, alguém está doente, alguma situação está complicada. Eu ainda permaneço feliz porque a minha identidade em Cristo Jesus me diz que o Senhor vai cuidar de cada detalhe, Ele vai fazer segundo a sua vontade todas essas coisas, e mesmo que venham coisas ruins, Ele vai estar comigo caminhando nessa situação. Eu louvo a Deus porque esse texto fala sobre conexão. Ele fala assim, não perca a conexão, não perca o sinal. Vivemos com os nossos Wi-Fi e as 4G, 5G, e está faltando sinal, não pega aqui, não pega ali. E nós precisamos orar sem cessar, precisa fazer parte do nosso estilo de vida, uma vida que não se desconecta, dirigindo. Tem gente que perde a conexão e vira um demônio no volante, né? Passou alguém no sinal, fechou você, o Espírito Santo já sai da sua vida, parece, e aí entra um demônio ali, você começa a xingar todo mundo. Qualquer situação, às vezes, que alguém te ofende no seu trabalho, na escola, você já perde as estribeiras. Mas quando a gente está conectado, uma oração de conexão, eu estou online, direto com o Senhor, e essa oração como estilo de vida, como parte do meu dia a dia, vai fazer toda a diferença. Essa rendição dizendo que eu não estou no controle. O texto diz aqui que não apague o Espírito, não reprima o Espírito, não sufoque o Espírito, deixa o Espírito agir, deixa o Espírito mover-se na sua vida, não reprima o Espírito Santo, renda-se a Ele e fala, Senhor, Tu estás no controle, faz a Tua vontade. Eu fico imaginando que, quando Paulo escreveu isso, ele estava escrevendo, lembrando de você e de mim. São todas palavras fundamentais, chaves, para que a gente tenha um 2025, 2026, qualquer momento da sua vida, você tenha a presença dele na sua vida. Mas eu quero, em especial, destacar essa parte que diz, em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por que será que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus? A gente lembra de Adão e de Eva, que tinha tudo. Tinha a presença de Deus, não tinha boleto, não tinha conta para pagar. Deus ia lá e cuidava de cada detalhe. Não tinha doença, não tinha enfermidade, eles tinham tudo. E ainda assim, a insatisfação, o desejo de ter mais, levou-os a pecar e se afastarem de Deus. E a gente olha para esse texto e fala assim, será que a gente não está assim também como Adão, lá em Gênesis capítulo 3? Quando você olha para a obra de Cristo, e o texto está dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando que a referência para ser grato é a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, e o que Ele fez na minha e na sua vida. No momento em que você entende o que Deus fez na sua vida, nada mais pode ser problema. Porque o maior de todos os problemas, Jesus já resolveu ali na cruz do Calvário e nos garantiu a vida eterna e a presença dEle com seu Espírito em nós. Ele nos colocou numa família chamada igreja e Ele colocou sobre nós o seu cuidado, o seu Espírito e disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, mesmo que no vale da sombra da morte você venha passar, ainda assim eu estarei com vocês.
Por isso, quando ele fala assim, que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, ele está dizendo, olha para a obra de Cristo, lá na cruz. A partir desse momento, meu coração, toda pessoa nascida de novo, recebe um coração grato, porque ela entende aonde ela estaria se não fosse Jesus. E passe anos e anos e anos, a alegria da salvação não pode ser sufocada pelos problemas que momentaneamente vêm sobre nós. Concorda comigo? Se você é de verdade nascido de novo, você é invadido por um coração de gratidão. Eu olho para isso, porque um coração ingrato, e eu oro para que Deus tire mais de mim, e oro para que tire mais de vocês também, essa murmuração. Murmuração é essa reclamação, sempre ou internamente, ou nas entrelinhas das conversas, aquela reclamação, aquela coisa que meio enroscada de sempre ter alguma coisa, alguma crítica, alguma observação, nunca está pleno em gratidão. Eu falo, Senhor, porque o Romanos 1:21 diz assim que, porque tendo conhecimento de Deus, está falando dessas pessoas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos e em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Sabe o que está dizendo? Que pessoas ingratas são pessoas que têm mentes confusas. Elas não conseguem ver o todo, não conseguem ver a mão de Deus, a mente dela está bagunçada. Porque a murmuração e a reclamação tira a lucidez, tira a clareza das coisas que estão acontecendo à sua volta, e você só vê o problema, você só vê a situação, você não consegue ver o todo, a sua mente fica confusa, e a sua mente fica em trevas. É isso que o texto está dizendo, porque eles ficaram nulos em seus próprios raciocínios, a mente deles bugou, travou, e o coração insensato se tornou um coração escuro, um coração em trevas. Por isso, eu creio que o fruto de um coração ingrato gera confusão, gera falta de conexão. O texto diz, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Tem gente aqui sendo destruída. Os seus relacionamentos estão sendo destruídos por causa da murmuração e da reclamação. Sabe por quê? Porque a gente alimenta Satanás com a nossa murmuração. E a gente dá munição para ele nos destruir. A gente vai reclamando e vai reclamando e reclamando e reclamando, e o diabo vai ficando cada vez mais forte na sua casa, ficando mais forte na sua mente, ficando mais forte nos seus pensamentos, e você acaba então vivendo uma vida dominada. E o texto diz assim, olha, em Êxodo diz isso, né? Em 1 Coríntios fala, não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Mas o texto de Êxodo 16:8 diz assim, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixavam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. E isso começou a falar do meu coração, esse texto um pouco mais forte nesses últimos dias. Porque a gente trabalha com um padrão, e quem me conhece sabe que a gente gosta de coisas com excelência. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta das coisas bem feitas. Quem gosta de coisa bem feita aqui? Ninguém é besta, né? Desculpe de falar que... Gosta de uma louça bem lavada, gosta de uma cama bem arrumada, gosta de um banheiro bem limpo, gosta de uma
igreja limpinha, arrumadinha, as cadeiras alinhadinhas. O pessoal fala, quem sabe, fala assim, o pastor está vendo as cadeiras, está desalinhada. Quer ver eu ter um troço, está faltando uma cadeira. Eu falei, quem pegou essa cadeira? Eu estou aqui em cima e estou olhando, quem pegou essa cadeira que está aí no meio? Porque a gente gosta das coisas excelentes. Mas uma coisa começou a tomar conta, porque esse lance de querer as coisas excelentes acaba tirando a alegria das coisas que Deus está fazendo no seu tempo, na sua hora, dentro da vida de pessoas que talvez não estejam ainda naquele nível que você imaginava que elas estariam. E a gente olha para essa situação e reclama, e murmura, e aponta. E eu quero dizer para vocês que eu sei que Deus está fazendo uma obra na vida de cada um, no seu tempo, da sua forma. Talvez o seu marido saiba lavar bem a louça, mas não saiba enxugar e guardar. Ainda não. Mas ele está no processo. Pode durar uns 10 anos para ele terminar de conseguir aprender a guardar a louça, guardar o sapato, mas creia, está no processo. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua história. A minha história é diferente da história de cada um de vocês. Cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem os seus bloqueios, tem as suas lutas. Por isso a gente tem que olhar para algumas situações e a gente às vezes começa a reclamar do marido, da esposa, do irmão, mas no fundo, eu penso que você está reclamando de Deus, porque Deus, o Senhor não mudou ainda essa vida. Por que o Senhor não mudou essa vida? Eu gosto tanto das coisas certinhas, né? Por que o Senhor ainda não trabalhou na vida do meu esposo, da minha esposa, daquele líder de célula, da vida daquele pastor, da minha vida? E a gente começa a reclamar. E no fundo, o pessoal estava reclamando de Moisés, e Moisés fala assim, olha, no fundo, sabe, vocês estão murmurando, não é contra mim, mas vocês estão murmurando contra Deus, o Deus que está me guiando. E às vezes a gente começa a ter que tomar cuidado para a gente não nos tornar pessoas que estão murmurando contra Deus. Porque a gente começa a reclamar das pessoas, mas na realidade a gente está reclamando do Deus que está sobre a vida dessa pessoa, que não trabalhou da forma que eu gostaria, para que ele se encaixasse do jeito que eu quero. Eu creio que entre a lei de murmurar e agradecer, escolha agradecer. E ajude essa pessoa a melhorar. Ande com ela de maneira que ela possa, eu posso te ajudar, meu irmão. Eu vejo que eu já consegui me organizar dessa forma. E você, aceite a ajuda das pessoas. Eu estou travado nessa área. Eu estou travado na área financeira. Estou travado na área de arrumação aqui. Está meio bagunçado as coisas. Deixa pessoas serem usadas para te abençoar. Está me entendendo? 2025 tem que ser um ano que a gente pode avançar, que a gente possa avançar nisso. Porque toda vez que a gente murmura, a gente para de agradecer. Eu já falei isso algumas vezes na igreja. Não, é impossível você ser uma pessoa que pode ser chamada de uma pessoa grata, você que murmura. A partir do momento que você murmurou, você parou de agradecer. É impossível você murmurar e agradecer ao mesmo tempo. Ai, Senhor, eu não gosto daquela situação, daquela pessoa. Oh, glória seja dada ao teu nome. Obrigado por... Não. Ou você reclama ou você agradece. Não tem jeito. Por isso, eu quero que você pense comigo aqui. Os frutos de um coração grato. Sabe o que acontece? Eu acho muito interessante. O Jó,
ele perde tudo. Ele tem só notícias ruins, perde bens, perde filhos, perde todas as coisas, mas ele fala assim, Jó 1:21 diz, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma das piores orações, uma das mais difíceis para fazer. Quando a gente perde coisas e a gente tem que agradecer a Deus por aquilo que a gente perdeu. Às vezes você perdeu o emprego, às vezes você perdeu talvez a saúde, talvez perdeu um casamento, perdeu um relacionamento, perdeu um filho. E você falar assim, Senhor, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, porque seja bendito o nome do Senhor. Isso é oração de gente madura. E eu confesso que eu não sei se eu estou preparado para fazer essa oração. Mas eu estou orando para Deus. Só com o diagnóstico que teve da Amanda, fiquei abaladaço. Não sabíamos o que era, que não era. Descobrimos agora que era cachumba. Mas até então minha cabeça ficou... Eu falei para vocês domingo passado, fui reprovado nessa lição. Eu fui reprovado, falei, Deus me perdoe, eu preciso melhorar nessa situação. Por isso, toda vez que essas situações de perdas, eu preciso aprender a agradecer a Deus no meio das perdas. Porque esse ano de 2025, vocês terão perdas. Ô pastor, alguém vai falar, eu repreendo em nome de Jesus. Eu só quero ganhar. Ganhar e ganhar. Mas a vida não é assim. Viu? Acorda, a vida não é assim. Você vai ganhar e vai perder. Você vai passar por situações, por vales, e vai estar em montes também. Haverá festa, mas haverá luto também. Por isso, o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou. Enquanto o Senhor Deus dá, eu louvo a Deus. Enquanto o Senhor tira, eu também louvo a Deus. Por isso, eu creio que quando você se torna uma pessoa que aprende a agradecer, a adorar pela gratidão, que é um meio de... Aqui os nossos que deram testemunho, amados aqui, eles não estavam cantando, mas eles estavam louvando a Deus. Porque a gente louva a Deus cantando, a gente louva a Deus orando, a gente louva a Deus testemunhando, a gente louva a Deus nos posicionando em fé. Mas uma coisa é certa, toda gratidão, todo louvor a Deus, toda gratidão a Deus muda o ambiente que você está. Você sabe disso? Entra e você começa a ver uma situação, e a gente tem algumas situações, Senhor, eu preciso mexer nesse telhado. Reinaldo, amanhã, não sei quando, Reinaldo, nós estamos contando com você. Amanhã, cara. Deus te abençoe, não sei se você vai conseguir entrar ali, você engordou um pouquinho nessa viagem, mas tem um telhado baixinho ali, quero ver como você vai fazer para reentrar ali. Mas a gente fica assim, vai chover, vai molhar aqui, porque tá ainda tendo algumas goteiras aqui, umas problemas. Aí a gente quer reclamar, começa a glorificar, começa a falar, Senhor, obrigado porque temos um templo, obrigado porque temos um lugar de reunião. E é nosso, Deus nos permitiu porque a gente pagasse, construísse isso aqui. E vamos fazer da melhor maneira possível para deixar esse ambiente melhor. Mas aí você entra na sua casa e tem uma situação, não tem bife, tem ovo, e já reclama, começa a glorificar a Deus, exaltar a Deus.
por aquilo que Deus tem te dado. Comece a ser uma pessoa que enche o ambiente de adoração. Salmo 22, 3 diz assim: porque tu és santo, e o que habitas entre os louvores de Israel. Você quer trazer a presença, vamos falar assim, trazer a presença de Deus para a sua casa, para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua célula? Comece a louvar. Comece a adorar. Comece a proclamar as virtudes de Deus, a bondade de Deus. Comece a olhar aquela situação e fale: Senhor, Tu és santo. Tu me sustentas. Se eu tiver uma casa, se eu não tiver, se eu tiver um carro, se eu não tiver, se eu tiver saúde, eu não tiver, o Senhor é santo e o Senhor habita no meio dos louvores. E aí quando Deus habita no meio dos louvores, você está glorificando, cantando, exaltando, falando, testemunhando, o ambiente vai mudando, Satanás vai caindo por terra, e aquele ambiente se enche da glória de Deus. Porque quando você abre a sua boca e fala: Senhor, eu sei que o Senhor habita no meio dos louvores. E aí você traz aquela presença de Deus para a sua casa. Traz a presença de Deus para aquela situação. Em vez de reclamar, nós temos que mudar muitas coisas. A gente faz algumas avaliações aqui na igreja. Todo culto, terça ou quarta-feira, a gente faz uma avaliação. O que deu certo, o que deu errado. E às vezes aquilo toma conta do nosso coração, porque tem muitas coisas que não é errado no culto, vocês nem veem. E aquilo às vezes vai tomando: mas isso não mudou ainda. Isso não mudou ainda, isso aqui precisa mudar. E às vezes a gente precisa transformar isso em forma de glorificar e orar e exaltar a Deus por aquilo que está acontecendo. Eu fico olhando para essas situações. Por isso, quem não louva, quem murmura, quem vai trazer insatisfação, ingratidão, incredulidade e infidelidade. Toda vez que você mergulha nesse ambiente murmurador, você vai fazer assim. Mas toda vez que você glorifica, que exalta, que traz glória para o nome do Senhor, o seu coração se enche de satisfação, de gratidão, de fé, de fidelidade. Por isso, o texto diz: em tudo possamos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E por fim, o texto que eu quero encerrar esse ano agradecendo a Deus por todos aqueles que servem. Nós precisamos criar uma cultura de gratidão. Criar uma cultura de gratidão é não economizar elogios para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para as pessoas que trabalham com você, para os líderes que trabalham com você, para os membros da sua célula. Não economizar a gratidão pelos pastores que cuidam desta igreja. Não economizar a gratidão por aqueles que estão na recepção, cuidando da limpeza ou do som. Filmando, cuidando. Está meio surdo aí hoje, mas está ouvindo bem? O texto diz em 1 Tessalonicenses 5, um pouquinho antes do que eu li, 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os ademoestam. Tenha essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. A gente tem que ter grande apreço. Devemos reconhecer, valorizar. Ali os irmãozinhos da escola bíblica, as professoras das crianças, né? Prepararam durante a semana a aula, material.
subiram, cuidaram das crianças. Você fala, graças a Deus que alguém me aliviou desse meu filho que está virado no giraia. Segura aí que eu vou descer para o culto. Ai, que alívio, eu estou podendo assistir o culto um pouquinho, mas a professora está lá descabelando com o seu filho. Chegue e agradeça, elogie, dê um bombonzinho, aprenda a elogiar, aprenda a escrever bilhetinhos, cartinhas, agradecendo. O pessoal da recepção que com carinho nos recebe, cuida dos carros, cuida da segurança, põe, tira as bandeiras ali. Pessoal da intercessão, obrigado, porque está ali, apóstolos, gente de idade ali, em pé, intercedendo por nós ali. Durante o culto acontecendo, tem pelo menos 2 da equipe de intercessão, apóstolos intercedendo. Aqueles que cuidam dos nossos adolescentes. Terça-feira, aquela pancada ali, terça-feira, toda terça-feira. E eu sei que eles fazem com amor, com carinho. Que coisa maravilhosa. Trabalho do Manaém, cuidando de famílias necessitadas, carentes. Negocia, resolve, fala com o pai, fala com o psicólogo, fala com a ciência social, vê recursos, vê a limpeza. Agradecer quem cuidou dos homens, os líderes dos homens, líderes das mulheres, líderes dos pré-adolescentes, líderes das células. Gente, obrigado. Toda semana. Agora, ano que vem é só terça-feira. As células vão acontecer só de terça-feira. Depois eu explico melhor a vocês. Estamos organizando para melhor dimensionar as atividades da igreja. Gente, por isso, grande apreço, máxima consideração. Não economize. Eu estava falando que eu fui para a Alemanha, fui na igreja que o meu filho serve, fui falar com o pastor da igreja, pastor todo musculosão assim, sabe? Fitness, sabe? Bem igualzinho eu. E eu falei, olha, quero agradecer a você pelo que você tem feito e cuidado do meu filho. Né? Eu falei assim, eu sou muito grato a Deus, né, pelo que você tem feito, cuidando do nosso filho. Aí ele pegou e virou o jogo e ganhou de mim, né? Não sei como que é, mas trucou. Falou, não, eu quero agradecer a você pelo seu filho, porque o seu filho é isso. E começou a elogiar. E começou a falar, agradecer a Deus pela vida do Miguel. Eu falei, eu pensei que eu estava indo bem. Ele saiu melhor que eu. Porque a gente tem que aprender a tratar as pessoas com honra, com gratidão, com elogios, grande apreço, máxima consideração. Você sabe por quê? Quanto mais a gente agradece, mais a paz estabelece na igreja. Quanto mais murmura, mais conflitos e situações adversas acontecem na igreja. Por isso, nós achamos uma razão para viver. E a razão para a gente viver não é o fato de termos dinheiro, termos saúde. A razão que a gente encontrou para viver é Jesus. E por isso, diante dessa realidade, de que somos gratos, porque o melhor de Deus não está por vir, o melhor já aconteceu, é Jesus na nossa vida. Quem fala assim, o melhor de Deus está por vir, espera aí, o melhor é Jesus, Jesus já veio. E a gente louva a Deus porque Jesus já veio, já resgatou a sua igreja,
E por isso em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está dizendo, porque é a partir dele que toda a gratidão vai existir. Por isso, ele mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Quem pode dizer isso? Jesus Cristo mudou o seu viver. Quem pode glorificar a Deus por isso? Pode aplaudir a Deus por isso? Ele mudou o nosso viver. E por causa dele nós temos esperança. Por causa dele nós temos esperança. Porque ser grato é da vontade de Deus. Quem conhece a Jesus passa a ser grato ou passa a ser mais grato. Queria que você ficasse de pé. Deus é bom. Nós queremos pensar que um povo que vem com a herança adâmica, da ingratidão, da rebeldia, do estender o pulso contra Deus e falar, eu quero ser igual a ti, acaba sendo alcançado pela graça de Deus, e Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, desceu da sua glória e se doou por nós, e veio habitar dentro do nosso coração através do seu Espírito. E a gente olha para tudo isso e a gente começa a falar, Senhor, eu não quero viver com essa herança adâmica ainda cobrando de mim a murmuração, a reclamação, porque isso é coisa do cão, é coisa do pecado, é coisa da carne. Porque toda vez que você enche a sua boca de gratidão e de louvor a Deus pela obra que Ele está fazendo e pela obra que Ele não está fazendo, a gente vive um novo tempo. A gente vive um tempo onde a graça e o ambiente se transformam, onde Satanás enfraquece o seu poder. Porque a gente não vai alimentar o diabo pela nossa murmuração e ingratidão. A gente vai fortalecer o Espírito, vai nos fortalecer com palavras e ânimo, estimulando-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. A gente vai falar, se você precisar de mim, eu vou te apoiar. Você precisa de ajuda, você está com dificuldade, eu vou te ajudar. E essa marca que a gente está falando, a gente quer ser conhecido nessa terra onde a gente não tem muitos motivos, se a gente olhar para o futuro, para o nosso governo, para as situações, mas a gente fala, Senhor, o Senhor está vindo, a glória do Senhor está sendo manifesta, existe uma igreja nesse país, existe uma igreja nessa cidade, existe a Ibinai nesse lugar, para trazer glória para o teu nome, embora muitos o rejeitam, eu e nós, igreja Ibinai, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom todo o tempo, o Senhor é bom em cada situação, mesmo daquelas que a gente não entende. E por isso a gente vai declarar isso, Senhor, ensina-nos a viver com os olhos fitos no Senhor, os olhos fitos na boa mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E a gente vai dizer, Senhor, Tu és fiel, Tu és bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Tu és bom, Tu és fiel. Você toma posse dessa palavra? Fala assim, eu tomo posse dessa palavra. Forte, eu tomo posse dessa palavra. 2025, fale comigo, 2025 será um ano de muita gratidão, de muito louvor, de muita ação de graças, pelo que o Senhor fez, o Senhor fará, e aquilo que Ele não fará também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.